errais muito. Foi dito por Jesus, está em Marcos, capítulo 12, versículo 27. Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la, não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecer que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento dos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou, em sua teologia, um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra. Crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza. E inúmeros espiritistas nos têm como fantasmas de laboratório ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando e, aqui, quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da Terra, ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois, que os desencarnados não são magos nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos e imortais. Levamos nossos pensamentos ao nosso Criador. Agradecemos por mais esse encontro, por mais essa noite e por mais esse momento de reflexão e de união em pensamentos. Que sejamos, Senhor, verdadeiros aprendizes da sua doutrina e que possamos colocar em prática todo o seu manancial de ensinamento, sendo fiéis escudeiros do amor e da caridade. Que possamos distribuir toda alegria e verdade que o Senhor sempre distribui para todo o nosso universo. Que o nosso irmão Anderson Pai possa ser iluminado, protegido, guiado e até, Senhor, dirigido por todo o seu manancial de anjo guardião, protetores zelosos, que torcem, fazem votos de sucesso nessa jornada terrena. Dá-lhe o Senhor a paz e tranquilidade, serenidade e muita compreensão. Sabedoria sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nosso irmão Anderson, você tem até as 21 horas para poder trazer para nós tudo de maravilhoso que você sempre nos traz. Muito obrigada. Uma excelente exposição. Tranquilidade, irmão. Muita paz. Muito obrigado, Rita. Quero aqui dar uma boa noite a todos os nossos queridos amigos que nos assistem agora, tanto pelo aplicativo do Zoom, como também assiste a transmissão pelo Facebook. Nossa primeira rogativa da noite de hoje é que o nosso coração possa ser envolvido nas melhores vibrações de paz e de amor. Hoje as nossas reflexões em torno desse tema, que é um tema tão sutil,
é um tema que mexe muito com as nossas emoções e com os nossos sentimentos, nós possamos ter o equilíbrio necessário para que, através do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, as nossas consciências possam ser iluminadas. Esse é o nosso primeiro pedido, esse é o nosso primeiro desejo na noite de hoje. Desde já eu gostaria de pedir a comunhão de todos os amigos, porque nós iríamos transmitir essa reunião, essas reflexões, através do nosso notebook. Mas tivemos um pequeno problema antes de iniciarmos essa reunião, mas estamos aqui transmitindo através, do celular. E nós tínhamos preparado, com muito carinho, um PowerPoint com algumas imagens, falas, para que vocês pudessem acompanhar as nossas reflexões. Porém, como tivemos esse problema, nós não vamos conseguir apresentar esse PowerPoint. Mas isso não vai atrapalhar em nada aqui as nossas reflexões, tá? O tema da noite de hoje, mortos amados. Há um mês atrás, nós estávamos nos preparando para fazer uma outra explanação, com outro tema. Quando o nosso querido companheiro de luta, Ronaldo, nos telefonou, nos convidando a falar sobre esse tema, a trazer uma mensagem, já que estamos alguns dias antecedendo a 2 de novembro, que comemora-se tanto no Brasil como pelo mundo, o Dia de Finados, para que trouxéssemos uma mensagem para que fosse de encontro aos nossos corações, para que confortassem os nossos corações. Confesso para os irmãos que quando eu recebi esse convite, o meu coração gelou, mas ao mesmo tempo eu aceitei o desafio e comecei a me preparar para trazer aqui as nossas reflexões. 2 dias depois que nós recebemos esse convite, nós recebemos uma notícia de que uma amiga muito cara ao nosso coração havia desencarnado. E aquilo nos causou uma comoção muito grande. A dor que nós sentimos no coração foi muito grande. E isso nos fez mergulhar mais ainda nas mensagens que os amigos espirituais nos trazem através dos livros psicografados, para poder entender um pouco a respeito desse fenômeno que ainda assusta a humanidade, que é o fenômeno da morte. Aí, nós temos medo da morte. A maioria das pessoas põe medo da morte. E isso é até compreensivo, porque quando se não tem conhecimento, ou quando você se encontra de algo que você não conhece, isso causa um certo receio, um certo temor ao coração. E isso é completamente normal. Porém, a doutrina espírita vem trazendo, as informações necessárias para que nós possamos entender o que acontece quando se passa para o lado de lá.
né? Mamãe costumava dizer para nós que a única certeza que trazemos ao nascer é que um dia nós iremos morrer. Essa é uma das maiores certezas que nós podemos, né, carregar, ter. É que um dia, mais cedo ou mais tarde, nós iremos atravessar os portais da morte. Eu me recordo que, lendo os livros de filosofia, o Sócrates foi condenado à morte, países da época. Sócrates ironizou o fato de ter sido condenado à morte. Mas Sócrates ironizou porque Sócrates tinha a certeza de que, ao nascer, ele já estava condenado à morte. E mais do que isso, Sócrates acreditava que a morte era apenas o extinguir da vida material, pois Sócrates acreditava que a vida seguia no além-túmulo. E é isso que a doutrina espírita ela vem a nos elucidar. Todas as religiões na Terra, ela procura nos confortar da morte. Mas a doutrina espírita, ela não apenas consola diante da morte, ela também ilumina o nosso raciocínio diante das indagações que fazemos perante esse processo tão natural, que é o processo da morte. A doutrina espírita, ela vem iluminar o nosso raciocínio quando ela nos afirma que, com a morte física, apenas o corpo chega ao fim, porque a vida, ela continua, ela não acaba. A doutrina traz essa luz, ela traz esse consolo para nós, diferentemente das outras religiões. Veja bem, nós não estamos aqui dizendo que a doutrina espírita é a melhor. Apenas estamos afirmando que a doutrina espírita consegue trazer elucidações do além-túmulo. Os espíritos retornaram para falar como é o além-túmulo, nos provar que a vida não acaba com a morte do corpo. Todos acreditam, né, na sobrevivência da alma. Todas as religiões, né, acreditam na sobrevivência da alma. Mas o espiritismo, a doutrina espírita, essa qual nós estudamos, essa qual nós nos internamos para estudar, ela demonstra para nós, através de fatos provados, que a vida continua após o processo da morte física do corpo. Invisibilidade, meus amigos, não significa ausência. Os que conosco, né? Porque aqueles que já atravessaram os portais da morte, né? Que estão hoje vivendo num outro plano, na invisibilidade, não significa dizer que eles estão ausentes. Eles estão ali, só que em um outro plano. É isso que a doutrina espírita vem nos esclarecer. E eles ainda, né, os nossos queridos que já atravessaram os portais da morte, seja um familiar, seja um parente, um amigo, né,
eles continuam vivos, vivos e continuam conosco, ligados através do nosso pensamento. O teste simplesmente é nossos entes queridos, os nossos amores já morreram, né? Eles retornaram para, né? Retornaram para a sua casa antes de nós, porque nós somos espíritos. Eu sou o espírito que, nesse prezado momento, estou revestido em um corpo físico. Eu não sou esse corpo, eu estou utilizando este corpo, né? E morrer é simplesmente retornar para o plano inicial, para a verdadeira vida. A verdadeira vida, meus amigos, é a vida espiritual. Por isso que nós que estudamos a doutrina espírita, nós afirmamos com toda certeza e sem medo de errar que a morte existe. O que acontece apenas é a extinção do corpo físico. Mas a vida, ela continua no além-túmulo, né? Porém, meus amigos, esse processo da morte é um processo doloroso, é um processo difícil, né? Isso que em nossas reflexões nós pedimos a ajuda, né, do Espírito Emmanuel e de Joana de Ângeles, a qual nós lemos muito. Emmanuel é espiritual de Chico Xavier, que tanta contribuição trouxe para nós, através dos livros que Chico psicografou, tanta iluminação ele trouxe para que nós entendêssemos um pouco sobre essa vida, verdadeira vida, a vida igual. E esse processo é um processo doloroso. E Emmanuel vai nos falar isso através de uma mensagem que está escrito no livro Religião dos Espíritos. Nós tínhamos trazido essa mensagem, né, escrito para que nós pudéssemos acompanhar. Mas nós vamos ler o que Emmanuel fala nessa mensagem para nós, né, diante desse fato inevitável que é a morte. A morte é algo inevitável. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos ultrapassar os portais da morte. E Emmanuel tem essa mensagem no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 58, que ele dá o título Ante os que partiram, ele fala um pouco sobre esse processo de morte física. Nós, hoje, temos o conhecimento de que a morte não existe, que a vida continua no mundo espiritual. Mas esse processo da morte, do desencarne, é um processo difícil. É um processo doloroso. E não é porque nós, hoje, detemos o conhecimento que nós vamos deixar de ser, quando um indivíduo, quando uma pessoa muito amada ao nosso coração desencarna ou chega o seu momento da morte. Não, meus amigos, nós vamos sentir. E Emmanuel vai nos falar isso quando ele diz assim, eu vou ler para vocês e aí nós vamos, né, ir comentando. Olha o que Emmanuel diz ante os que partiram. E eu acredito aqui que todos nós, você que me assiste, você vivenciou talvez essa situação na sua família, talvez com seus amigos, com um conhecido, ou talvez esteja vivenciando esse momento do luto.
E Emmanuel diz assim, veja bem, nenhum sofrimento na terra será talvez comparado ao daquele coração que se debruça sobre outro coração regelado e querido, que o atude transporta para o grande silêncio. Vou ler novamente. Nenhum sofrimento na terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça em outro coração regelado e querido, que o ataúde porta para o grande silêncio. E continua Emmanuel dizendo, ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que mais amamos e cerrar-lhe os olhos no adeus indescritível. Olha o que Emmanuel fala para nós. É como despedaçar a própria alma, prosseguir vivendo. É ou não é exatamente assim como Emmanuel nos fala? Todos nós que já tivemos que se debruçar sobre aquele coração que a gente tanto ama, né? E chega ao término da sua vida física, né? Quando a gente vê a névoa da morte se estampar na fisionomia daqueles que a gente mais ama, daqueles que são mais caros para nós, como nós nos sentimos nesse momento? Emmanuel diz que é como despedaçar a própria alma. O sentimento de dor é muito grande. O sentimento de tristeza é muito grande. Quando nós estávamos estudando sobre essa mensagem, nós lembramos de todo o sentimento que nós sentimos quando a nossa mãe fechou os olhos para a vida filha. A dor é imensurável. A nossa alma se despeça. É como se nós tivéssemos que prosseguir vivendo, mas com a alma, com o coração despedaçado. Continua Emmanuel, digam a que já estreitaram de encontro ao outro um filhinho transfigurado em anjo da agonia. Um esposo que se despede, procurando debalde mover os lábios mudos. Uma companheira cujas mãos consagradas à ternura pendem extintas. Um amigo que tomba, sente para não se erguer. Ou um semblante materno, acostumado a abençoar, e que nada mais consegue exprimir a dor da extrema separação através da última lágrima. Emmanuel está chamando as nossas atenções aqui que ver aquele nosso amor se despedir da vida física, mesmo nós sabendo que a vida continua, é difícil. Falem aqueles que um dia, continua Emmanuel,
se inclinaram esmagados de solidão à frente de um túmulo. Os que se rojam, os que se aram em prece nas cinzas que recobrem a derradeira recordação dos entes inesquecíveis. Os que caíram varados de saudade, carregando no seio o esquife dos próprios sonhos. Os que tatearam gemendo a lousa imóvel e os que soluçaram angústia, ádito dos próprios pensamentos, perguntando pela presença dos que partiram. Não é tão simples assim como nós falamos. Não é tão simples você vivenciar esse momento. Todos nós temos a consciência de que esse momento vai chegar. Ou para alguns já chegaram. E não é fácil. Não é simples. A dor toma a criatura. A doutrina espírita, ela nos ajuda a compreender. Ela nos ajuda a não se desesperar. Mas a dor é inevitável. Nós vamos sentir. Isso é normal. Sentir a dor quando um ente querido, quando o amor se vai, faz parte ainda da nossa condição espiritual. Faz parte da nossa condição. A doutrina espírita, ela nos ajuda a entender que a vida continua. Isso traz um refrigério ao nosso coração, porque nós sentimos, mas nós nos desesperamos. E Emmanuel aqui nos confirma isso. Porque ele fala no início dessa mensagem que nenhum sofrimento é comparado quando a gente enterra uma mãe, pai, um filho, uma filha, um amigo. A dor é grande. Mas Emmanuel nos ajuda, e a partir de agora, ele vai nos dar um conselho, que é um conselho profundo, que vai nos ajudar a passar por esse momento de maneira que não nos desesperemos. Ele vai dizer o seguinte: todavia, quando semelhante provação te bata à porta, reprime o desespero. Por que Emmanuel está dizendo assim? Quando semelhante provação te bata à porta, reprime o desespero. Por quê? Porque hoje temos consciência de que a vida continua além túmulo, né? Então, nós não vamos entrar em desespero. E ele continua dizendo: dilui a corrente da mágoa na fonte viva
da oração. Porque os chamados, veja bem, olha o que Emmanuel, porque os chamados mortos são apenas ausentes, e as gotas de teu pranto fustigam a alma como a chuva de fel. Emmanuel aqui nos diz o seguinte: quando essa aprovação te bater a porta, não se desespere, recorra à oração. Recorra à oração, porque esses que vocês chamam de mortos, eles não são mortos. Eles estão apenas ausentes. E toda desesperação, todo desespero, todo desequilíbrio, faz com que isso chegue a esses corações que amamos no outro plano. Que nós estamos ligados pelos pensamentos. Eles estão ligados conosco pelos pensamentos. O corpo físico ficou na sepultura, mas eles continuam vivos, ligados pelo nosso pensamento. Se nós nos deixarmos levar pelo desespero, pela ação exacerbada, veja bem, sentir a perda, né, do nosso ente querido, todos nós vamos sentir, mas daí a deixar ser tomado pelo desespero é uma diferença muito grande. E esse desespero é que Emmanuel está falando que nós temos que evitar. Porque se nós estamos ligados com esses corações amados que retornaram para a vida espiritual antes de nós, o nosso desespero vai chegar até eles, e Emmanuel fala que será como uma chuva de fel. Essa perturbação, esse desespero, que não apenas nós vamos sentir aqui, eles também vão ser lá. Emmanuel continua as suas orientações dizendo o seguinte, falando a respeito dos nossos corações amados que retornaram antes de nós. Ele continua dizendo o seguinte, também eles que nós chamamos de mortos, né, mas que não estão mortos, continuam vivos, eles pensam e lutam, sentem e choram, atravessam a faixa do sepulcro, como quem se desvencilha da noite. Mas, na madrugada do novo dia, inquietam-se pelos que ficam. Então, o mesmo sentimento de desespero, se eu me deixar levar aqui, nesse momento, vai chegar até eles, eles também vão ficar inquietos, desequilibrados lá no mundo espiritual. E isso vai, de uma certa maneira, atrapalhar a caminhada desses nossos amores. Emmanuel continua dizendo, ouvem-lhes os gritos e as súplicas na onda mental que rompe a barreira da grande sombra e tremem, olha o que Emmanuel para mim, para nós, e tremem cada vez que os laços afetivos da retaguarda se rendem à inconformação ou se voltam para o suicídio. Essa informação que Emmanuel
está nos transmitindo aqui, meus amigos, ela é uma informação muito importante. Porque esses corações amados que retornaram para o mundo espiritual através da morte física, eles continuam ouvindo os gritos todas as vezes que nós nos revoltamos, todas as vezes que nós não aceitamos, né? Todas as vezes que nós nos inconformamos, se desespera. Isso o perturba no mundo espiritual. Por isso, nós, diante daqueles corações amados que retornam ao plano espiritual, precisamos nos recolher à prece. Emmanuel aqui não está dizendo nós não vamos deixar de sentir. Não, nós vamos sentir sim. Vamos sentir. Mas nós não podemos nos desesperar. Porque esse desespero prejudica tanto a nós que aqui ficamos, aos corações amigos que aqui ficaram ainda, como também desequilibra os corações que retornam ao mundo espiritual. Manuel, caminhando para o final da mensagem, diz assim: lamentam-se quando os erros praticados e trabalham com afinco na regeneração que lhe diz respeito. E continuo dizendo, estimulam-te a prática do bem, partem-te as dores e as alegrias. Porque eles só estão em um outro plano, mas eles continuam vivos. E eles continuam partilhando conosco os nossos momentos. Sejam momentos de dores, momentos de alegrias. Eles continuam entre nós. Invisibilidade, meus amigos, não significa ausência. Eles apenas estão sem o corpo físico, mas continuam. Porque a vida não cessa. Rejubilam-se com as tuas vitórias no mundo interior e consola-te nas horas amargas para que percas no frio do desespero. E Emmanuel diz, tranquiliza desse modo os companheiros que demandam um além, suportando corajosamente a despedida temporária e honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. Recorda que em futuro mais próximo que imaginais, respirarás entre eles, porque o nosso momento de ir ao encontro desses corações que foram antes de nós também chegará. Comungando-lhes as necessidades e os problemas, porquanto terminarás também a própria viagem no mar das provas redentoras. Emmanuel está dizendo para nós o seguinte: essa separação, ela é temporária. Mais cedo ou mais tarde, nós também iremos ao encontro desses corações.
a separação é minha. E vencendo, termina Emmanuel, para sempre o terror da morte. Por que eu falo e vencendo para sempre o terror da morte? Porque a morte não existe. A morte é apenas física. Não nos será lícito esquecer. Olha o que Emmanuel fala para nós. Não nos será lícito esquecer que Jesus, o nosso divino mestre e herói, do túmulo vazio, nasceu em noite escura. Viveu entre os infortúnios da terra e expirou na cruz, em tarde padecenta, sobre o monte empedrado, mas ressuscitou aos cânticos da manhã, no fulgor de um jardim. Emmanuel aqui termina a mensagem mostrando que o maior exemplo que temos de que a vida continua após a morte física do corpo é o exemplo de Jesus, que após o terceiro dia que havia sido crucificado, retornou para nos provar de que a morte não existe e que a separação é apenas temporária. Portanto, meus amigos, meus irmãos, companheiros de jornada, todos nós aqui, acredito eu, tem alguém que já atravessou portais da morte. Portanto, alegre seu coração, porque eles continuam vivos. Eles continuam vivos e mais, velando por nós. Não há por que ter o desespero. Não há por que conformar. Joana de Ângeles, para finalizar a nossa mensagem, tem uma mensagem num livro que se chama Celeiros de Bênçãos. Na mensagem 57, que ela diz, diante da morte, tem um trechinho dessa mensagem que aqui nós vamos ficar, quando Joana de Ângeles diz o seguinte: não desesperes se a saudade te martiriza ante a ausência. Todos nós sentimos saudade, sim ou não, meus amigos, daqueles que partiram. É normal. O que não é normal é se desesperar. E Joana fala, não desesperes se a saudade te martiriza ante a ausência desses.
estão antes só no corpo físico. E ela finaliza, e aqui nós vamos também caminhando para o final, dizendo o seguinte: tentando a mensagem de Emmanuel, de Joana de Ângeles, pensando neles, sabe, esse seu parente que já foi, esse pessoa amada que já partiu pelos portais da morte. Vezes que você sentir saudade, não se desespere. Todas as vezes que você pensar nele ou nela, Joana diz, envolve-os na prece lucilante e benéfica. Todas as vezes que você lembrar da sua mãe, do seu pai, do marido, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, do seu amigo que já partiu, não importa como, o gênero, mas que partiu desse plano físico, eles continuam vivos. E todas as vezes que sentir saudade e pensar neles, envolve eles numa prece. Joana fala isso para nós. Porque essa prece é benéfica para você e é benéfica para eles. Estejam, e ela continua dizendo, estejam como estejam, receberão os pensamentos e deles retirarão o precioso conteúdo que os reconfortará valiosamente. Continua dizendo, todas as vezes que pensar neles, que eles em prece, recorda-os com ternura e amor, desejando-lhes ser-lhes útil, conjecturando em torno de suas vidas, traze à tela mental o que fizeram e as suas horas ditosas, as evocações dos momentos felizes que captarão de forma salutar. É proibido, meus amigos, meus irmãos, pensar naqueles que partiram, sentir saudades daqueles que partiram. Não, não é proibido. Não há erro nenhum em sentir saudade. Não há erro nenhum. Mas todas as vezes que pensarmos neles, Joana nos dá um conselho. Pensa com ternura e com amor. Pensa com o coração cheio de gratidão pela oportunidade que você teve de ter convivido com eles. Pensa na oportunidade que foi dada de ter como amigo, como pai, como mãe. Pensa com o coração cheio de gratidão. Não pense com tristeza, com angústia, não. Vire a chave. Vire a chave. Pense neles, nos amados, nos corações que se foram. Pensa com gratidão. É que chorar, chore agradecendo pela oportunidade de ter convivido com ele ou com ela. Lembra dos momentos felizes que viveram juntos. Traz à tela mental esses momentos bons. Fecha os olhos e imagina como foi bom ter vivido e convivido contigo, aonde você estiver no plano espiritual.
receba o meu amor, receba a minha ternura, receba a minha gratidão, porque isso vai chegar até eles, gotas salutares aos seus corações. É isso que Joana e é isso que Emmanuel nos ensina. E eu posso dizer para vocês, meus, fazem-se quase 14 anos que nós retornou para o plano espiritual. E às vezes eu me ponho a pensar, a sentir saudade. Mas esse sentimento não é mais um sentimento de dor profunda, de desespero, de angústia, não. E quando eu começo a pensar, eu fecho os olhos e eu agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de ter convivido com ela, pela oportunidade dela ter sido minha mãe, de ter me aceitado, de ter feito o melhor por mim. E eu, quando começo a pensar nisso, eu lembro dos momentos felizes, dos momentos bons que nós vivemos juntos, e eu começo a agradecer e aos bons espíritos, quer que ela esteja, ela receba a minha gratidão, meu amor. E assim eu faço com todos aqueles que já viveram comigo, que já conviveram comigo e que tornaram para o mundo espiritual, para a verdadeira vida antes de mim. E eu agradeço. E é isso que nós devemos fazer. Momento difícil, mas precisamos virar a chave para que eles possam continuar as suas jornadas e nós aqui possamos continuar também a nossa jornada em paz, porque brevemente estaremos juntos novamente. Portanto, meus amigos, meus irmãos, muitas outras coisas teríamos aqui para falar, mas nos reduzimos a essas mensagens benfeitores que tanto confortam e consolam os nossos corações. Não se entristeça, não se amargure. Lembre dos amados que já foram com gratidão, com amor e com ternura. Enviidade não significa ausência. Eles continuam vivos, ligados a cada um de nós pelos laços de amor, pelos laços de afetividade. Deus abençoe a todos, muita paz, muito amor aos corações. Muito obrigado pela paciência de nos ouvir. Seu Anderson, nós lhe agradecemos toda essa preparação maravilhosa, toda a boa vontade, toda a concentração, os dias, né, de dedicação. Nós agradecemos de coração a sua colaboração, foram palavras essenciais, fortes, né? Joana de Ângeles sempre nos confortando, nos trazendo esclarecimentos certos, né? Não deixando nenhuma dúvida posterior. Nós agradecemos de coração que o senhor possa sempre ser regido e inspirado por toda a espiritualidade maior. Muita paz e saúde. Muito obrigado sempre. E nossos recados não podem faltar. Na próxima segunda-feira, dia 2 de novembro, teremos o tema Espiritismo, que o senhor Rogério Rodrigues, da nossa casa União Espírita do Bezerra de Menezes, nos trará, com todas as definições e atributos. Mas o importante, dia 8 de novembro, importantíssimo, será o nosso seminário
de 9 às 12 da manhã. É um domingo, com o tema O Jovem, os Vícios e a Obsessão. Tá? É uma equipe maravilhosa que está preparando para nós, coordenada, né, administrada pela nossa querida Ana Paola, mas o Dade está trazendo assim com carinho. E agradecemos muito a participação de todos, que todos tenham muita luz, muito esclarecimento e muita sabedoria. Rosane, querida, eu agradeço para esse final. Muito obrigada, muita paz a todos. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus e dizer assim: Deus Pai, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não podemos começar nossa prece a não ser agradecendo, Senhor. Agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, mesmo que pelas redes sociais, em Teu nome, para aprendermos um pouco mais, para dividirmos um pouco mais um com os outros aquilo que recebemos. O conhecimento dessa doutrina tão maravilhosa. Obrigada, Senhor, pelas facilidades em nossas vidas, mas obrigada também pelas dificuldades. Nos ajude a entendê-las como parte de nosso aprendizado, Senhor. Nos ajude a entendê-las como parte de nosso processo evolutivo. E também de seu amor por nós. Nesse momento, pedimos que abençoe nossas mentes e corações, para que possamos refletir sobre tudo aquilo que foi dito aqui hoje, Senhor. Para que possamos nos modificarmos e entendermos que existem coisas que podemos mudar e outras que cabemos a nós aceitarmos a Tua vontade. Rogamos que iluminem a todos com seu amor, a todos que sofrem por seus entes queridos, encarnados ou desencarnados, por aqueles que se encontram, Senhor, nos presídios, nos hospitais, nos asilos, por aqueles que estão retornando à matéria, por aqueles que estão retornando à pátria espiritual. Deus, que o Senhor abençoe a todos com o seu amor. Pedimos que fique conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.